Vamos ver aqui. Agora todos os professores fogem de mim pra não dar aula. Sabe por quê? Lá onde ele tava gravando era na UNB. Aí aquela liminar que ele falou que tava passando, que ele tinha errado alguma coisa básica, se liga. Não pode mais pisar na UNB, agora ele tá na Universidade do Goiás. É a Universidade Estadual do Goiás, Goiânia. Entendeu? Pô, cara, olha lá, 12 episódios, sacou? Oficialmente expulso da UNB há 6 meses atrás, pô. No semestre passado. Hum. Esse é o nível, pô. Vocês estão entendendo? É por isso que eu acho muito confuso. É por isso que eu acredito que deveriam-se ter maneiras de se recorrer ao direito de cátedra, né? De cátedra do professor. Vamos ler aqui. O direito de cátedra ou liberdade acadêmica é uma garantia constitucional que assegura ao professor autonomia para ensinar, pesquisar e divulgar ideias sem censura ou interferência externa. Ele permite a livre expressão de convicções científicas e pedagógicas, promovendo o pluralismo de ideias e formação crítica dos alunos. Ou seja, o que o Wilker Leon faz, como vocês bem puderam ver, como vocês já tiveram acessos, né? Quer ver aqui, ó? Ele literalmente faz uma pergunta que não faz sentido nenhum, porque ele parte de um pressuposto diferente, ele não explica o porquê que esse pressuposto deva ser de fato executado, ele fica floreando para falar uma coisa simples, para depois ele poder encaixar uma mitadinha que ele tem para dar view. Bolsonaro, eles têm a mesma cartilha, né? Eles Né? fazem as mesmas estratégias É da diferente, mano. Alemanha nazista e do fascismo italiano de Mussolini. Os nossos veículos de imprensa, eles não informam, eles deturpam a realidade e a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre o que é Israel-Palestina, depois de ter lido todos os livros, né? E aí alguma coisa... Por um lado eu aprendi o que é essa situação, e por outro eu fiquei tão longe da maioria dos brasileiros que não sabe nada sobre o assunto e pensa que sabe. Para entender um pouco sobre geopolítica, se vocês tiverem interesse, estou trazendo duas obras aqui, uma do Noam Chomsky, que é o principal intelectual vivo hoje. Ele é Então, isso que é ok. norte-americano, está vivendo em São Paulo, está com 90 e poucos anos, a última esposa agora é brasileira, ele veio usufruir do SUS, que nos Estados Unidos não tem saúde de graça, né? Ele dar essa oportunidade para os idosos. Ele veio para cá, então ele, quando precisa ir no médico, ele vai no SUS. A esposa dele é brasileira. Carinha, carinha dele, né? E o último, Luiz Alberto Muniz Bandeira, Desordem Mundial, ele escreveu esse livro de mais de 80 anos. Vamos ver aqui. Luiz Alberto Muniz Bandeira. Luiz Alberto Muniz Bandeira. Desordem Mundial. O cara escreveu Desordem, tá? Caralho, cara, esse livro, hein? Bom, aqui está para aqueles que estiverem interessados. Eu nunca li, mas é o que possivelmente o professor, eu imagino que seja de antropologia, esteja passando para os alunos dele. Certo? Alberto Muniz Bandeira, Desordem Mundial. Ah, não, Desordem Mundial. Por que eu li com I? Opa. Nossa, eu travei meu navegador Escreveu esse inteiro. livro de mais de 80 anos, e ele fala sobre ali a guerra da Ucrânia e aquele símbolo que parece uma suástica, são os neonazistas ucranianos que são alinhados ao Zelensky. O Zelensky é apoiado por neonazistas, então ele não é um bonzinho como a Globo mostra, né? A gente tem uma visão de mundo muito deturpada através da televisão brasileira. Então o Zelensky é mais um dos produtos dessa nova onda de extrema-direita que varre o planeta. Milley, Zelensky, Bolsonaro, eles têm a mesma cartilha, né? Eles fazem as mesmas estratégias da Alemanha nazista e do fascismo italiano de Mussolini. O lema do Bolsonaro, o lema desses outros neoliberais de direita é Neoliberais de direita implica em neoliberais de esquerda. uma cópia, eles são plagiadores. Então a Alemanha nazista tinha o lema Alemanha acima de tudo. O Bolsonaro trouxe para cá, botou o Brasil acima de tudo. Não tem nenhuma credibilidade, né? E a gente tem aí o mito. Gente, ele já teve 2 vezes que ele pôde fazer uma intervenção dentro de 2 minutos, hein? Eu tô achando que ele tem um costume como o meu. Pausa bastante, ele gosta de falar. Seria
E antes ele falava bastante, tá? Antes ele fazia bastante pergunta, levantava bastante a mão. Eu acho que o advogado dele recomendou ele ficar mais quietinho. Nem criar uma palavra diferente, ele criou, ele copia. Então a gente tem aqui um pouco do que acontece na Ucrânia, né? A gente tem sempre a extrema-direita Ah, é verdade. alinhada aos interesses de quem tem mais dinheiro, dos mais ricos, e sempre trazendo aquela leitura de mundo nós e eles. Os eles são os que são diferentes. E como a extrema-direita não traz nenhuma vantagem para os mais pobres, eles se pautam sempre na tradição, nos valores, né? E a gente tem, então, essa leitura de mundo bem interessante através de... Interessante, com essa fala do professor dá pra gente pegar aquilo do último vídeo que o Wilker tinha dito sobre subjetividade dentro da objetividade. Como que a gente vai encaixar essa noção de, por exemplo, o fato de que a extrema-direita sempre trabalha com esses valores, entende? Por quê? Porque eles precisam subjetificar. Subjetificar o que significa ser mulher, subjetificar o que significa ser homem. Você entendeu? Então, enquanto a esquerda está apresentando esses valores, né, do que é uma família, por exemplo. Uma família é você constituir pessoas que estão no seu lar familiar e que vocês estão, porra, tanto dividindo renda, quanto dividindo afazeres, quanto dividindo uma vida. Entende? Enquanto esses valores estão sendo propostos não a ficarem subjetivos, mas a serem objetivamente concluídos, entendeu? Não, a direita quer falar que uma família tem um provedor e tem alguém que cuida de casa. Alguém que vai cuidar dos bebês, que vai cuidar dos filhos. Isso tem nome, saca? Isso se chama doutrinação. Quando você subjetiva tanto a ponto de que você precisa criar uma ficção sobre o que é que deveria ser de fato, você não está alavancando todas as realidades que aquilo poderia acontecer. Você está dando definições, está dando rótulos. Dito isto, você não está desenvolvendo um conceito de fato. Você está implicando neste conceito. Você não está deixando ele ser aí, talvez, subjetivar de fato, e realmente desenvolvermos, e começarmos a discutirmos e filosofarmos sobre esses termos. Não, a gente se torna apenas uma réplica do que os outros dizem que deveríamos ser. Ah, o que é a família que está lá na Constituição? Ah, o que é o funcionário pode comer que está lá na Constituição? O funcionário tem que ganhar? Tem que estar lá na Constituição. Porque senão, a gente vai abusar. Entendeu o que são essas discussões de valores? Em comparação a você discutir realidades. Por isso que ser de esquerda é difícil. Né? E a gente tem, então, essa leitura de mundo bem interessante através do livro A Desordem Mundial, para a gente entender um pouco como as pessoas têm a carência de pertencer a determinados grupos e acabam votando em pessoas que vão tirar seus direitos. Vamos à frente. A gente tem hoje um genocídio em Gaza, não é uma guerra. O professor parece estar usando o slide. Mostra o slide também, Wilker Leon. Por que você não mostra o slide? Ah, é que você tomou processo quando mostrou o rosto dos outros, né? Você aprendeu. Esse tema, a gente vai ter a imprensa internacional falando que Israel está bombardeando o Hamas. Hamas é um grupo político que governa Gaza. Eles são muçulmanos, fundamentalistas, que eles foram financiados por Israel. Eles foram criados nos anos 80 para fraturar, para fazer com que a resistência palestina tivesse uma fratura, ou seja, criar um novo Perfeita leitura da resistência palestina. Se isso estiver naquele livro do Luiz Alberto, também estiver no livro do Chomsky, isso é uma maravilhosa leitura. Porque isso só demonstra como o imperialismo chega nas terras onde ele chega para entregar a tal liberdade, enquanto ele financia os inimigos que ele mesmo vai matar. Perfeita leitura. A gente vai ter o Brasil já acusando Israel na corte de genocídio. Então, tudo que eu estou falando aqui é respaldado pelo governo federal do Brasil. Perfeito! Tem, então, o governo brasileiro mostrando para o mundo, né, sendo uma voz ativa, que Israel comete um genocídio. Como é que vocês pensam que os soldados Tô adorando isso. conseguem matar uma criança dessa na fila da comida sem sentir remorso?
Eles são treinados para isso. As crianças em Israel, elas são ensinadas. Tá tendo vários cortes aqui. Já perceberam uns 5 até agora, né? Eu acho que deve ter tido mais, mas eu só consegui contar uns 5 até agora. Ou seja, tá tendo cortes. Essa aula inteira que ele tá vendo, olha, pô, olha essa leitura que o professor tá tendo. Por mais que esteja picotado, pô, ainda dá uma motivação, além de que ele deixou o nome dos livros. Vai ler os livros. Vá tirar suas próprias conclusões. Veja se, e volte aqui, veja o vídeo novamente e veja se você concorda com o que o professor fala. Se a leitura que o professor tá tendo está certa. Isso aqui é um bom, assim, longe de mim querer chegar aqui e divulgar o canal do Wilker Leão. Mas vocês têm uma noção de que, porra, pelo menos pegar os livros que ele permite que os professores passam para vocês? Para mim a questão é muito simples. É você observar quem é a pessoa que está desenvolvendo, como ela está se desenvolvendo. E veja bem, até agora já foram 4 minutos e 28. Ele já quis fazer 2 intervenções. E nenhuma delas foi sobre Israel e Palestina, sobre onde de fato ele está emitindo dados e fatos. Por quê? Porque quando se tratava de, abre aspas, uma opinião, ele conseguia discordar, né? Sobre o fato de que o Chomsky está com 90 anos vivendo no Brasil, porque agora que ele tá velho ele precisa do SUS. Porra, isso aí é... Isso é o que mais acontece. As pessoas ficarem velhas e virem pro Brasil. Tirar a dupla cidadania. Isso é normal, gente. Muito famoso faz isso. A não ter empatia pelos árabes, elas acham que Mas isso ele discorda. como um porco, um cavalo, uma galinha. Discorda dos fatos aqui, discorda dos argumentos. Quando vem uma foto de um árabe sendo assassinado. A gente vai ter nos Estados Unidos um político estadunidense, senador Bernie Sanders, que é judeu, afirmando Bernie Sanders. Falar Tava nas coisas de Epstein, tá? Denunciar os crimes que existem em Israel não é antissemitismo. Não estou dizendo aqui algo que é contrário aos judeus. Estou dizendo a verdade. E o próprio Bernie Sanders é judeu e ele está falando isso. A gente vai ter, então, todas as crianças com 17 anos... Pô, professor, mas aí é meio pegado, né? É meio pegado. É meio pegado, tá ligado? Com certeza, eu concordo com a noção de que não seja antissemitismo. É um bom respaldo, inclusive. Só que é muito fraco, né? É muito mais simples você falar que não é antissemitismo, porque eles estão literalmente bombardeando crianças. Ponto. O que a gente tá trazendo aqui é fato. Gente, não é antissemitismo porque estamos conversando sobre fatos. Acabou, mano. Do serviço militar. Então a gente tem uma lavagem cerebral brutal entre essas pessoas. Isso é criado nas escolas. Então as escolas elas são importantíssimas com as aulas de história e com as aulas então de religião para justificar o genocídio, para dizer a gente não está roubando a terra de ninguém, a gente está tomando o que é nosso. Os nossos jornais eles têm uma campanha. Essa noção de que eles estão tomando o que é deles é muito clara, porque Israel veio ali depois da Segunda Guerra. Implementada pela Europa. Sabe? Então assim, gente, a guerra que acontece ali é literalmente sobre isso. Sobre um inimigo que os Estados Unidos financiou, quer dizer, que Israel financiou, com dinheiro dos Estados Unidos. Estão bombardeando, que Israel está bombardeando a Gaza, tá bombardeando a Palestina, tá bombardeando o Irã, tá começando, tá ameaçando brigar com os países ao redor. Ué, gente. Se eles estão nesse ato expansionista, depois de 60 anos que eles estão em guerra por ali, só quer dizer uma coisa. Significa que eles expandiram bastante. Pô, tudo o que querem hoje em dia é paz, isso é fato. Mas também querem respeito, querem poder viver onde eles costumavam viver. Saca? Então é tomar o que um dia foi deles. É uma guerra. Muito favorável a Israel. Eles, quando mostram o genocídio, eles dizem que Israel está bombardeando o Hamas, que é um grupo terrorista. Eles já botam a palavra terrorista para que a gente tenha a ideia Exatamente. maniqueísta de que a
Israel está fazendo algo positivo, porque ele está atacando o mal. E aqui no Brasil, onde estão os judeus, né? Se eu estivesse no Rio, eu teria certeza que eu teria alguns judeus da plateia só para me ofender. Eles não queriam aprender nada. Eles já estão com a lavagem cerebral nos livros didáticos deles, do colégio. Então eles deveriam estar presentes justamente não para aprender, mas para contestar. Então, aqui eu tenho uma sensação de liberdade. Se vocês olharem ali, aqui a gente tem muito pouco judeu em Goiás. A gente vai ter aqui, Muito pouco, é pouquíssimo, professor, pouquíssimo. Percepção positiva de Israel por parte da extrema-direita brasileira. Porra, cara! Os bolsonaristas. Eu já fiz duas piadas, eu interrompi o professor duas vezes. Por que você ainda não interrompeu ele pra fazer uma fala tua, cara? Cadê o Wilker Leão, o machão, o cara que não erra termos jurídicos, que ele reconhece a doutrina marxista? Fala alguma coisa, Wilker Leão. A bandeira de Israel, né, é uma coisa até ridícula, porque se eles fossem a Jerusalém, eles iam ser cuspidos, e aqui eles botam a bandeira de Israel achando que tem alguma relação entre o cristianismo e o judaísmo. Os judeus não aceitam Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Eles não levam Jesus em consideração. Os cristãos que vão com algum tipo de símbolo religioso até Jerusalém, eles são tratados de uma maneira muito hostil em Israel. E curiosamente, aqui quando a gente tem alguma manifestação a favor do Bolsonaro, a gente vê as pessoas que são favoráveis ao Bolsonaro com a bandeira de Israel. Os judeus, com muita frequência, cospem na frente das pessoas que têm um crucifixo ou algum símbolo cristão. Então, assim, não deveriam usar a bandeira de Israel, aqueles que são bolsonaristas, porque seriam maltratados se estivessem em Jerusalém. Então, a ignorância, eu acho que é uma das chaves daquilo que a gente está falando aqui. As pessoas não têm a menor noção do que os símbolos representam e fazem interpretações próprias deles. Pode passar. Tá usando slide mesmo. A gente vai ter uma aliança que foi cultivada, que foi criada entre os evangélicos fundamentalistas nos Estados Unidos com Israel, tá? Inclusive, belíssimo dado esse que o professor traz, porque a gente teve um crescimento no evangelismo graças aos Estados Unidos. Eu me lembro de ler essa matéria recente. Aqui, ó. Será que eu vou conseguir achar esse vídeo facilmente? Bom, não sei. Igreja Católica tenta entender aumento surpreendente de convertido nos Estados Unidos da América. Eu me lembro de uma campanha na época do Malafaia. Será que era na década de 90? Porque eu me lembro... Deixa eu ver se aqui vai constar alguma coisa. Esse aqui, se eu não me engano, é um artigo bom, que ele fala sobre o Silas Malafaia ter feito alguns cursos sobre evangelismo lá no Brasil e ele importar essa cultura do evangélico dos Estados Unidos para cá. A maneira como ele grita, a maneira como ele faz as organizações da igreja dele, como funciona o culto, os horários, muito das atitudes sociais, o dízimo. Tá entendendo? É um ótimo artigo para aqueles que quiserem ler, da Esther de Souza Alferino, Religião e Política, a trajetória de Silas Malafaia dos campos religiosos e políticos brasileiros. Eu queria achar uma porcentagem, mas aqui eu acho que não vai ter. Pentecostal, estudo trajetória, vamos ver. Olha lá, tendência grosseiro sociológico, em seu texto a ilusão, uma tentativa de distanciar. Será que eu vou conseguir achar rápido? Não. Aqui vai ser somente... vai ser realmente a trajetória dele, não vai me dar nenhum dado. Eu queria ver o dado, porque eu me lembro de ter um dado crescente de evangélicos da década de 70 até 2010, se eu não estou enganado. E foi tipo assim, uma crescente absurda, saca? Saiu de, sei lá, uns 15% para 28%, 29%, sabe? E isso para um país que é em maioria cristã, isso é coisa pra caralho, sabe? A gente tá vendo aí a volta da religião cristã para muitas pessoas, etc. Então,
quando a gente fala sobre esses antissemitismos, quando a gente fala sobre essas culturas que são exportadas dos Estados Unidos, a gente percebe muitas dessas semelhanças, né? Dessa opressão, dessa repressão contra religiões diferentes, principalmente de matrizes africanas, né? É assim, o problema de, por exemplo, Israel, né, os judeus com o cristianismo é completamente da maneira como se interpreta a criação do mundo e seus profetas, entende? É muito diferente. Quando alguém fala alguma coisa negativa de Israel, é acusado de antissemita. Mas a gente tem que entender que são coisas diferentes. O sionismo é uma ideologia que defende a ideia de um país para os judeus. E o judaísmo é uma religião milenar. São coisas diferentes. Perfeito. Nem todos os judeus defendem a ideia de que Israel tenha que existir um país. Então aqui eu errei quando eu disse antes e tomei uma correção aqui. Maravilhoso. Criado, inventado em 48. A gente vai ter a falta completa de empatia em relação aos outros que já estavam ali, que são os Não sei, na verdade. Porque eu disse muito mais sobre o antissemitismo voltado entre religiões, né? Então talvez eu esteja certo e... Mas tomei uma aula aqui, tá? Desse lado aqui eu não sabia que o sionismo era exclusivamente voltado para a criação de um país apenas para judeus. Isso aqui foi interessantíssimo de se saber. Entendeu? árabes. Nessa imagem, aqui a gente vai ter uma camisa muito popular lá em Israel, que é uma mulher muçulmana grávida segurando um fuzil. E aí ela está na mira de um fuzil possivelmente militar israelense. E em cima em hebraico, embaixo em inglês, um tiro, duas mortes. Isso aí vendido no Mercado Livre, vendido na Amazon, vendido em qualquer lugar que vocês encontram. Isso aí é uma camisa famosa em Israel. Isso é muito interessante porque o arqueólogo ele vai atrás dos episódios da Bíblia para ver se aqueles templos, se aqueles locais realmente existiram. Ele vai descobrir que muito do que está escrito na Bíblia é mentira. Não tem. A história foi inventada. Muito daquilo que a gente pensa que é a verdade. Mussolini! Opa, peraí. Os cristãos verdadeiros são os tradicionais. A única religião verdadeira é o catolicismo tradicional. Liberdade religiosa é projeto de Satanás. Você entendeu? Então, muito do que a gente crê é falso. A religião, então, é pautada em muitas mentiras. E é o que os europeus fizeram no Brasil, fizeram na Austrália, fizeram no Canadá, em vários países do mundo, os israelenses fazem hoje com os árabes. Eles estão tirando a terra de um povo originário e estão ocupando espaço com a sua cultura, com o seu... Lembrando que os povos persas existem há mais de 2000 anos. Povo e com a sua religião, justificando sempre que aquilo é de vontade de Deus. Então a religião é fundamental para justificar o assassinato de um povo e a substituição desse povo por um povo exógeno. E a gente vai ter os Estados Unidos apoiando os cristãos evangélicos dispensacionalistas. Eles vão ser um ponto de apoio dentro dos Estados Unidos para Israel existir. Por quê? Porque eles acreditam, vamos à frente, que Jesus vai voltar. E aí Jesus só vai voltar quando os judeus retornarem à Palestina. Então, eles acreditando nesse mito bíblico, eles vão apoiar a existência do Estado para os judeus. A gente vai ter o sionismo, um movimento, uma ideologia criada por um jornalista húngaro na Europa, que tem a ideia de que os judeus precisam de um país para eles. Com base nos mitos bíblicos, que Israel atual existe, não ocupa exatamente as mesmas terras que estão na Bíblia, né? Ocupam mais uma área aproximada, mas é essa a origem, então, do mito que é sustentado nos livros de história e nos livros de religião que são ensinados lá nas escolas de Israel. Nas escolas de Israel, você, quando escreve um livro, o livro passa pelo crivo do Ministério da Educação. Então, você tem que colocar essas ideias aí, é obrigado a colocar essas ideias de que lá no passado os judeus viveram nessa terra e que para ele ser aceito. Se você colocar algo que seja diferente dessa narrativa, o seu livro não é publicado. Tem muros separando bairros
onde vivem os árabes, onde vivem os judeus. Diariamente sofrem essas humilhações. Da área onde vivem para a área onde trabalham, passam por revista, passam por checkpoints. Muitas vezes nesses checkpoints sofrem todo tipo de abuso, até estupros, humilhações, às vezes são assassinados. E essa humilhação diária explica porque parte da população palestina se revolta e entra para movimentos extremistas, né? A humilhação leva a pessoa, muitas vezes, para tomar esse tipo de atitude radical. Eu vi um relato de uma palestina na PUC do Rio de Janeiro. A plateia estava com uns 4 ou 5 judeus para ofender a palestrante, não era para aprender nada. E aí ela dizia: meu pai morreu porque meu pai era comerciante, ele era rico e ele morava num prédio e o hospital estava do outro lado do muro. Ele passou mal à noite, ele tentou passar na frente do guarda que ele via todo dia, que ele passava para trabalhar todo dia naquele portão, e o guarda que ele via todo dia, que era judeu, não deixou ele passar. Falou assim: não, você só pode passar 9 horas da manhã. E aquele horário que ele estava também farto era 5 horas da manhã. E ele morreu ali na frente do guarda que ele via diariamente. Depois de ter lido esse livro que eu entendi, porque o judeu não tem nenhuma empatia pelo árabe, porque ele é ensinado nas escolas a pensar que o árabe não é humano como ele. É ensinado desde criança a pensar: essa pessoa não merece empatia. É incrível que o SBT, a Record e a Globo não mostrem essas imagens. Mostra sempre uma imagem positiva de Israel como uma democracia. Israel não é uma democracia. Israel é uma etnocracia, onde um grupo vai ter mais direitos do que os demais. Quem é judeu tem mais direitos. Quem não é judeu não vai ter os mesmos direitos. Eles têm leis proibindo o casamento entre os judeus e não judeus, para vocês terem ideia. Israel paga bastante dinheiro para ter uma visão positiva na imprensa internacional. E a gente vai receber sempre a visão deturpada dos fatos: os árabes são terroristas. Quando, na verdade, é o governo de Israel que está matando mulheres, crianças e idosos. Então a gente está recebendo mentiras pela imprensa. A imprensa é uma fábrica de mentiras. E a gente vai ter aí Netanyahu, dentro desse cenário, usando o atentado do Hamas contra israelenses para justificar o genocídio e para aguçar algo que já existia, porque mais de 80%... E o Carlão não vai falar nada? Eu tô tomando uma aula de graça? Não tem nenhuma empatia contra... Cara, isso foi um presente divino, velho. Ele não é uma aberração, ele é parte do que é a sociedade sociopata israelense. Eu posso falar isso porque é mais de 80%. Então aqui só um último acréscimo, né? Antes da gente ir pro último minuto do bagulho. Eu achei que o Cornel ia falar alguma coisa, não falou nada. É uma aula maravilhosa. Eu acho que traz essa noção de como a narrativa que Israel tenta impor ao redor do mundo é muito forte. É o que ele falou. Se você tentar publicar um livro que contrapõe essa ideia de que os judeus estavam lá desde a criação da sociedade, seu livro não é publicado. Isso é sinistro, cara. Agora, a maneira como ele falou, que a SBT, a Record, a Globo não mostra as imagens, e o que o Carlão não quis mostrar também, mas, por exemplo, de como os soldados israelenses, eles tratam esses refugiados, como eles tratam esse pessoal que tá passando, entendeu? Pô, o que mais acontece que a gente vê é estupro, é assassinato, é gente tendo... Pô, se a gente for pra cabeça decapitada, caralho, mano. Sacou? Tipo, o salto que a gente precisa dar é entre outras duas notícias que caem com muita mais facilidade. Entendeu? Mas ainda assim acontece. E aí, isso não é algo da Palestina apenas, não é porque a Palestina é extremista. É como ele falou, eles se voltam a movimentos extremistas. Porque não aguentam mais essa opressão. Porque eles estão em 60 anos de guerra, continuamente bombardeados, continuamente sendo massacrados, constantemente sendo colocados em situações de humilhações. Lógico, aí não tem como a gente ir para outro lugar. Entendeu? É isso que é difícil. E aqui ele foi fazendo corte sobre a aula para tentar pegar aquilo que ficou mais vago, mas ainda assim esse marmota não conseguiu fazer direito, porque ficou ainda uma boa aula. Deu uma noção, deu um livro, deu 2 livros para serem lidos.
Pelo amor de Deus, e ainda deu um exemplo, né? Porque quando acontece de palestinos irem fazer manifestação, quando acontece de palestinos irem fazer palestras, darem aulas, isso que ele falou é o mais comum. Judeus ficarem indo lá falando bosta pros caras, velho. Isso é normal, cara. Sacou? Por quê? Porque é um dia a dia. 1% é a favor dos ataques em Gaza. Então, perfeita a aula. Eles são uma sociedade de sociopatas, os israelenses. Muito obrigado. Eles são uma sociedade sociopata exatamente por isso. Porque eles foram criados para odiarem qualquer um que não fossem eles. Porque eles estão criando um Estado feito apenas para judeus. Mas o Hamas é terrorista ou não, na visão do senhor? Ele existe como terrorista porque ele tem que existir o islamismo radical. Por quê? Porque é o casus belli que É justificável? Netanyahu encontra. Não é que é justificável, mas é que é uma consequência. Se é justificável ou não, aí eles sentam e discutem ali, Netanyahu e o Hamas. Mas vai acontecer isso? Não vai. Porque quando aconteceu lá do Hamas pedir as exigências para acabar a guerra, eles se recusaram. Continuaram bombardeando mesmo no cessar-fogo. É justificável também? Matar toda a população palestina é a existência do Hamas. Mas o ataque inicial de outubro de 23, então, que foi o estopim... Não, o ataque inicial, que nem foi inicial, né? De outubro de 23, não foi o estopim para isso. Você falar isso só significa que você não sabe sobre a guerra. Significa que a primeira notícia que você viu foi em outubro de 2023. Que você não estava presente quando eles bombardearam, quase como foi com a Coreia, de que eles terraplanaram, de que quando eles estavam atacando o Iraque, de quando eles estavam usando o povo da Palestina para fazer esses experimentos de novas bombas. Para, mano. Fim de tudo isso. É correto? Não é terrorista? Puxa vida. Vocês passam pano o tempo todo para um Não é passar... terrorista. Eu não sei se esse rapaziada tá ou não passando pano. Mas você dizer que isso é uma consequência exatamente da má gestão, de uma gestão fascista que o Netanyahu está colocando? Puxoline! Pelo amor de Deus, né, mano? Dito isso, o vídeo fica por aqui, rapaziada. Valeu.